Mateus capítulo número 3. Pode ficar de pé da igreja, vamos aproveitar que os irmãos ficaram de pé. Vamos todo mundo junto, fique de pé. Propôs, versículo 24, Mateus 13, 24. Propôs em outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo, mas unindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tu... E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Versículo 26, 1, 2, 3. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Pode assentar, meus irmãos. Irmãos, nós temos orado essa semana, esses 2 dias, foi uma bênção. E ao ver a cooperação que está aqui hoje, prazer de ver. E vontade de orar, né? Vontade de clamar ao Senhor ainda mais. Mas vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. O Senhor Jesus estava contando essa parábola. Um pouco à frente, o Senhor Jesus explica a parábola. Ele contou aos discípulos, porque os discípulos conheciam plantação, estavam envolvidos com a semeadura, com a colheita. E o Senhor explica que a parábola do joio, os discípulos chegam próximo e falam assim: Jesus, explica para nós o que é essa parábola do joio, o que é o joio? E Jesus lhe explica que o que semeia boa semente é o Filho do Homem. E ele explica: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esta é a explicação da parábola do joio. O próprio Jesus explicou, para não ficar dúvidas. Mas, irmãos, quando eu olho para esse texto bíblico aqui, eu quero extrair algumas coisas bem rápido, para que nós podemos orar um pouco, né? O Senhor disse que a semente que foi colocada na terra era boa. E Jesus explica que a boa semente é a palavra de Deus, que foi semeada num campo. Ele também conta a palavra do semeador, que um semeou na beira do caminho, o outro entre espinhos, o outro sobre a pedra e o outro numa terra boa, de maneira que a semente nasceu. Em alguns lugares prosperou, em outros não. Essa terra que nós estamos vendo aqui, a semente prosperou na terra, mas caiu uma outra semente ali, e começou a complicar a história da lavoura. E a semente se observou pelo resultado, pelo final. Quando semeou a semente, estava tudo igual. Quando semeou a semente, a plantinha começou a crescer, tudo igual. As flores, tudo igual. Mas só se percebeu a diferença a hora que foi colher o fruto, a hora que ela tinha o fruto já para se provar, para se colher. Foi aí então que eles perceberam que tem uma diferença. Irmãos amados,
A Bíblia nos fala de uma videira, de um lugar onde foi plantado uvas. Isaías capítulo de número 5. Isaías capítulo de número 5. Está escrito dessa vide que estamos falando: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, a terra era fértil, e a cercou, a limpou das pedras e plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, meus irmãos, ele disse que plantou de excelentes vides, e esperava que desse uva boa, mas deu uva brava. Ninguém consegue provar o sabor da fruta sem que antes ela venha produzir. É só depois que o fruto é colhido, esse aqui é bravo. E quando eles olharam para a lavoura do trigo, voltando lá, eles perceberam, a planta cresceu, e agora quando eles olham o fruto, eles percebem, há quem diga, que o trigo, quando dá o seu cacho, ele derruba o cacho, e o joio não, fica altivo por sobre os outros. Eu não sei se isso é verdade, não tenho esse conhecimento para falar isso, mas o que eu quero dizer é que só se percebeu a diferença no final, quando já se estava para colher, ou seja, quando não se dava para fazer mais nada. Queridos irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a diferença de quem é e quem não é só vai aparecer no final. Quando eu olho daqui para a igreja, glória a Deus, aleluia, está tudo bem, está uma maravilha, mas Deus sabe quem é o joio e quem não é joio. Deus saberá naquele último dia quem é e quem não é. É por isso que nós temos que atentar para 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo 28, que diz assim: cada um examine-se a si mesmo. Como é que eu sei que tipo de planta que eu sou? Trigo ou joio? Bom, para que eu saiba que tipo de planta que eu sou, a Bíblia me ensina que pelo fruto conhecereis a árvore. Se o fruto meu é bom, ora, então eu sou o trigo. Se o resultado das minhas atitudes são más, então eu sou o joio. Cada um examine-se a si próprio. Sabe por que em Mateus 7 está escrito isso, meus irmãos? Mateus capítulo número 7, deixa eu ler para vocês. Versículo 16: porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Preste atenção nisso. O fruto é semelhante à árvore que o produziu. Quando você pega uma jabuticaba, você fala: isso veio de uma jabuticabeira. Quando você pega uma laranja, diz: isso veio de uma laranjeira. Um limão, de um limoeiro. Você relaciona o fruto com a árvore que produziu, com a planta que o produziu. É por isso que pelos frutos você conhece a árvore. Quando plantou-se o trigo, olhou o trigo, olha trigo, beleza, está com a Bíblia, está cantando, está tomando ceia, mas é quando sai o fruto é que eu entendo que tipo de planta que é. Aleluia. E sabe o que é mais interessante? Deus sabe quem é e quem não é. Porque na hora que ele olhou para a plantação, ele falou assim: mestre, dá uma olhada ali, tem joio e tem trigo, vamos arrancar o joio? Ele falou: não arranca o joio. Sabe por quê? Se você arrancar o joio, pode arrancar o trigo junto, e por amor ao trigo,
joio lá. No último dia é que eu vou definir quem é e quem não é. E vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Ser trigo e joio é algo muito sério no meio nosso, meus irmãos. É muito sério, porque naquele dia se determinará: você é joio, você é trigo. E aí não dá para se fazer mais nada. Mas a hora é agora. É agora que eu tenho que entender se eu sou trigo ou se eu sou joio. A boa semente que foi plantada é a palavra de Deus. E é impossível que a palavra de Deus gere divisão. É impossível que a palavra de Deus gere dissensão, contendas, desamor. É impossível. A palavra de Deus, a boa semente que foi plantada em nós, ela gerou em nós o novo nascimento, a nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, gerado pela palavra de Deus, ele é mudado, ele é transformado. É preciso viver essa palavra, é preciso viver esse evangelho, de maneira tal que se perceba de longe pelas tuas obras, pelas tuas atitudes: ele nasceu de novo, ela nasceu de novo. Ainda hoje me passaram um vídeo, não sei se foi hoje que passaram, hoje eu consegui ver, de uma cantora da Maris que foi num programa de televisão que chama Esquenta. É um pedacinho do inferno, né? Mas esquenta, sabe? E a cantora da Maris foi lá e ela cantou. E o pedacinho que eu vi lá, a bailarina toda seminua não conseguiu dançar. Tirou a dança da bailarina, tirou o pique dela. Ela começou a chorar. Quando a Damares cantava: mas o meu maior troféu será lá na glória. Alguma coisa parecida nessa melodia. E quando ela começou a cantar assim, a bailarina começou a chorar e já não conseguia dançar mais. As lágrimas caíram. Emocionante, lindo. Só isso. Só isso. Se ela não entrar pela porta estreita e não andar pelo caminho que também é estreito, foi um momento de emoção. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Essa boa semente que em nós foi plantada, ela tem que gerar frutos. Nós não podemos ser somente emocionados. Ora, que dizer do culto de domingo à noite, nós saímos aqui completamente alegres. Mas o que mudou na sua vida? O que mudou na sua maneira de viver? Que fruto estamos gerando por causa da palavra que estamos recebendo? O escritor aos Hebreus diz assim: olha, já era para vocês serem mestres pelo que já aprenderam, pelo que já foi ensinado, todavia ainda se comportam como crianças imaturos. Que semente foi plantada em nós? Que fruto estamos gerando? O que essa palavra mudou na nossa vida? O que essa palavra mudou na nossa maneira de ver o mundo? O que mudou em você? Se não mudou, eu sinto muito, você ainda não teve o encontro com a verdade, porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A hora que essa semente, essa boa semente é plantada no coração do homem, não tem jeito, ela vai provocar uma mudança, ela vai gerar alguma coisa dentro dele, meus irmãos. E nós, lavoura de Deus, a lavoura de Deus que está aqui, o Senhor não só plantou a boa semente, como mandou a chuva na hora certa, como os agricultores trabalharam para arrancar toda a erva daninha que ali tinha, para que pudesse produzir
na parábola das vinhas, lá em Isaías capítulo 5, ele diz assim: o que foi que eu deixei de fazer? Olha para mim, meus irmãos, por favor, preste atenção nisso. O que foi que eu deixei de fazer para que vocês não produzam bons frutos? O que falta para nós? O que será que está faltando para mim e para você, para que não produzamos bons frutos? Ele diz: a semente é de excelente qualidade, a chuva ele manda, o agricultor cuida da lavoura, e todo instante o Senhor está cuidando de nós. Nós temos que tomar cuidado, porque naquele dia, apesar da minha credencial bonito, apresentável, e às vezes eu chegava no hospital: moça, por favor, deixa eu entrar lá. Não, olha aqui, credencial, então entra. Certa vez eu cheguei numa igreja lá em Itapevi, cheguei junto com o pastor Rogério ainda. Quando eu cheguei, a moça falou assim: o senhor tem credencial? Eu falei: não tenho. Ela falou assim: então não pode subir no púlpito. Então a credencial me faz até sentar nesse púlpito e passar aquela cara de que é santo, e até mais santo que os outros. Senta lá, que maravilha, olha lá, parece um boneco de cera, né? Bem crente. Mas isso aqui não vai resolver lá em cima. O Senhor da Seara vai olhar os teus frutos e os seus frutos. Ele vai começar a colher: Senhor, eu tenho 30 anos de estudo de oração, eu sou do grupo de varões, eu quero descobrir qual é o seu fruto, o que é que você está produzindo. Nós temos que entender. E eu comecei a perceber aqui que o gerado pela palavra de Deus, escuta bem uma coisa aqui, e quem avaliou que era joio e trigo era o Senhor da Seara. Cada um toma cuidado, meus irmãos, porque de repente do lado da gente é assim: se assenta um joio, tem um joio do meu lado aqui, mas quem te deu autoridade para fazer isso? Quem te deu liberdade para fazer isso? Porque a Bíblia diz assim: não julgues, para que não sejais julgados. Aí ele vem e diz assim: porque com o juízo com que você julgar, sereis julgados, e com a medida que medirdes, sereis medidos. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Escuta isso. Sabe o que ele está falando aqui? Aqui não tem igual não. Isso aqui é que nem hospital. É lugar de doente, é lugar de gente com problema, é lugar de gente com dificuldade, mas é lugar de Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. É lugar de se curar, é lugar de se arrumar, é lugar de mudar o fruto que você está dando, é lugar de mudar as nossas atitudes. Gostei do pregador que diz assim: desculpe o transtorno, estamos em reforma. E é verdade, Deus está mexendo em nós, Deus está mexendo na tua vida. Sabe por quê? Porque você era um jambuzeiro bravo, não dava fruto bom, azedo, amargo. Mas lá do jambuzeiro bravo, o Senhor te cortou e enxertou você na videira verdadeira. E aquele jambuzeiro bravo agora não dá mais fruto bravo, agora dá o fruto que a videira quer que você produza. Meu Pai, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e vocês são as varas, e estão ligados em mim. E se vocês estão ligados em mim, vocês vão produzir o que a videira quer que vocês produzam. E o que são esses frutos? Se não é realmente viver a palavra do Senhor, viver e praticar o Evangelho de Jesus Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos fala dos cristãos de Antioquia, mas eles não se autodenominaram: nós somos cristãos. Hoje você encontra um monte
uma cruz no peito, uma cruz nas costas, uma cruz na casa. Eu sou cristão. Mas os cristãos de Antioquia foram chamados de cristão porque eles entenderam que eles se pareciam com Cristo. As atitudes no cotidiano deles eram semelhantes às atitudes de Cristo. Será que nós nos parecemos com Cristo? Será que o nosso fruto, quando alguém olha, fala, isso aqui é trigo? Ou será que dá uma olhadinha para si e fala, isso aqui é jura? Qual é o fruto que você está produzindo? Qual é a atitude sua? Atitude como pai? Atitude como mãe? Atitude como esposo, esposa, dentro da própria família? Como a irmã Tatiana citou aqui, qual é a sua atitude lá em casa? Aí é um lugar mais difícil, sabia? Lá em casa dizem que você é trigo ou joio? Os filhos olham para a mamãe e falam assim, mamãe é trigo. Ou será que vai fazer igual aquela anedota que os pregadores contam? Que o menino chegou e falou, papai, vamos morar na igreja? Pastor, deixa nós morar aqui na igreja. Mas por que, meu filho? É que aqui em casa, sabe, meu pai é tão santo, minha mãe não, meu Deus, que canela de fogo. Meu pai, lá em casa, lá em casa somos trigo ou joio? Lá no trabalho, as pessoas olham para a maneira que eu trabalho, para a maneira que eu me comporto. Elas olham para o seu jeito. Pastor, mas tem alguma coisa a ver? Você foi chamado para ser luz do mundo. Você foi chamado para deixar o fruto em exposição. Não se acende uma candeia e coloca ela embaixo do velador, mas coloca ela em cima. Todo mundo tem que ver a sua luz brilhando. E sabe quando a luz brilha? O mundo vai ver as suas boas obras. E por isso, glorificarão o Pai que está no céu. Lá no trabalho, o meu encarregado tem que olhar e dizer, esse aí é trigo, não é joio não. Essa aí é trigo, não é joio não. Não dá o balão, não dá o nó, não. É trabalhador mesmo. Sabe? E nós pegamos crentes assistindo mensagem no banheiro. Crente até o canto, né? Ouvindo a mensagem lá no banheiro, mas era hora de produzir. Ele não é pago para ver mensagem. Bom, nós temos que pensar que o trigo vai para o celeiro. O trigo sempre acrescenta, aumenta o celeiro. O trigo, ele sempre tem a contribuir. Você se perguntou, o que eu estou fazendo para aumentar o reino de Deus? Qual é a contribuição que eu dou para o reino de Deus? Porque o Senhor disse, vai chegar o dia que o trigo vai ser colhido e vai ser guardado no meu celeiro. Qual é a contribuição que você dá? A gente dá o que tem. O apóstolo Pedro, o apóstolo João está subindo para orar, e o mendigo fala assim, me dá uma moeda. Ele falou, não tenho moeda, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E em nome de Jesus, levanta e anda. Cada um, meus irmãos, faz o que pode. A viúva tinha umas míseras moedinhas, e no meio de quem tinha muito dinheiro, ela colocou as suas moedinhas. Jesus olhou e disse, hoje caiu a maior oferta aqui. Sabe por quê? Eu, se estivesse avaliando, diria que aquelas moedinhas não eram nada. Se você pegasse um economista, então, meu Deus do céu, perca de tempo, vai ter que contar essas moedinhas, vão gastar tempo para contar. Talvez o tempo que vão perder contando elas, vai me tomar o tempo que perder dinheiro, então não serve para nada. Mas o avaliador dos frutos olhou e falou, opa, caiu a maior oferta agora aqui. Porque aquela viúva deu tudo o que tinha, apesar de não ser nada nem para mim nem para você, mas o Senhor
observou, ela está fazendo o que pode. O que você faz para o reino de Deus? Isso determina se somos trigo ou não. Há uma outra, que era uma mulher pecadora, que juntou o dinheiro e comprou um perfume que estava num vaso de alabastro, e ela chegou e quebrou o vaso e ofertou ele ao Senhor Jesus. Era o que ela podia. Cada um luta com o que tem. O irmão Nilton acabou de falar aqui sobre Davi, que chegou para lutar com o gigante, mas o que ele tinha? A confiança em Deus, e por isso usou apenas uma pedra e derrotou o gigante. Aquela pedra foi suficiente, pois a força não estava na pedra nem na habilidade da funda, mas na confiança que ele tinha em Deus. E como ele queria contribuir para o reino de Deus, quando todo mundo parou, aquela pedra servia. Escuta, tem muita coisa na sua mão que serve, tem muita coisa na sua vida que serve. O que basta é ter coração de trigo e dizer: eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu vou orar, eu vou fazer uma visita, eu vou abraçar, eu vou dar a mão, vou fazer alguma coisa, porque eu sou trigo, não sou joio. O que Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. O pouco que você tem, que você pode, que você consegue, é esse pouco que vai definir. Eu sou trigo, o joio. Meus irmãos, a Bíblia fala que Davi também contribuiu tocando. O diabo pegava Saul, e quando o diabo pegava Saul, precisava de que alguém tocasse. Então buscava Davi. Davi tocava sua harpa, e o demônio saía. E expulsar demônio é contribuir com o reino de Deus, é atitude de trigo e não de joio. Preste atenção: que tipo de plantação você é? Pelo que, versículo 21 de Tiago, capítulo 1: pelo que, rejeitando toda imundície, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Escuta aqui: sede cumpridores da palavra, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Para um pouquinho aqui. Isso aqui é a emoção que dá em nós. A gente chora. Que maravilha. Mas a hora que sai da porta para fora, continua com os mesmos problemas, com a mesma rebeldia, com a mesma indisplicência. Isso é falso discurso. Não se engane, seja verdadeiro, tome uma posição na sua vida, viva a palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Ele vem ao culto, ele ouve a palavra, Deus manifesta a sua vontade, o que quer que ele faz, ele está olhando no espelho, e aí sai da frente do espelho, quando ele sai a porta da igreja para fora. Como é que era mesmo para fazer? Não me lembro. Talvez ele não fale isso, mas a atitude dele mostra que ele não se lembra de nada. A atitude dele mostra que ele não aprendeu nada. A atitude dele lá fora, lá em casa, mostra que ele não aprendeu nada. Os dias que estamos vivendo são esses dias de quem contempla o seu rosto natural no espelho, e a hora de vir as costas não se lembra mais. Nessa noite nós precisamos entender
Deus está querendo que venhamos produzir frutos. Veja o resultado das suas atitudes, das suas ações. Sabe aquele comentário besta? Aquelas coisas que fala sem pensar. Aquilo que você diz dos outros pensando que é. Analise até essas pequenas coisas. Elas geram um resultado. E se esse resultado for para o bem do reino de Deus, muito prazer, trigo. Mas se for contra, eu sinto muito joio. Mas enquanto o Senhor não voltar, enquanto o Senhor não vier, dá tempo de mudar as nossas atitudes, de mudar o nosso comportamento, de começar a trazer as nossas atitudes de acordo com a palavra de Deus e de acordo com essa palavra que eu vou viver. E o fruto será trigo. Pode ter certeza que vai ser trigo, e você será colhido para o celeiro de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então vamos orar agora para espantar o sono. Vamos orar. Vamos pedir a Deus, ao Deus da igreja, o Deus da lavoura, que nos faça ser trigo para a glória do nome dele. Todos os irmãos, vamos orar, meus irmãos. Vamos buscar o Senhor agora.